Pois é, então vamos à nossa meditação desse domingo, primeiro domingo de agosto, seria um domingo de ministração da ceia, né? Mas infelizmente a gente, por causa da pandemia, está tendo dificuldade de reunir aqui. E só para reforçar o anúncio, que no domingo que vem teremos o culto presencial, 19 horas, com a ministração da ceia do Senhor. Mas que, se por acaso você não vier, nós tomaremos a providência, se você quiser, de levar na sua casa. É um privilégio, é uma honra poder levar na sua casa a ministração da ceia do Senhor. Eu e os oficiais certamente faremos isso. Mas no domingo, no próximo domingo, no culto presencial, 19 horas, teremos a ministração da ceia do Senhor. Mas vamos à meditação. Livro de Daniel, capítulo 6, verso de número 23. Daniel 6, 23. Um versículo apenas, eu queria que você pudesse abrir. Enquanto você aí está abrindo, procurando o livro de Daniel, é fácil de achar. Você vai passar por Salmos, vai chegar a Isaías, passou por Jeremias, então você vai chegar em Daniel, capítulo 6, o verso 23. Enquanto você procura aí e abre, só lembrando que na terça-feira, mesmo tendo o culto domingo presencial, no outro domingo, nós continuaremos com os nossos cultos de oração na terça-feira, culto de ensino da palavra na quinta-feira e nossos encontros matinais no domingo, também com as nossas crianças através da internet. Vamos lá, verso 23 do livro de Daniel. Diz assim para nós, se você quiser, pode até, por favor, ler comigo. Então, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade da tua palavra ser aberta livremente, nós podermos lê-la e estudá-la. Senhor, te pedimos, nos revela a tua palavra, fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa história do Daniel, que muita gente conhece, certamente você também, porque participa da escola bíblica, lê a palavra, creio nisso. Então você conhece essa história de Daniel no capítulo 6 da Cova de Leões. E a história de Daniel é uma história, aliás, toda a Bíblia vem nos ensinar a nossa trajetória na presença de Deus sempre. Porque, na verdade, as pessoas esperam que a nossa presença diante do trono de Deus há de ser um mar de rosa sempre, de que não vai haver dificuldade na nossa despensa, de que não vai haver, muitas vezes, desemprego, ou até mesmo o padecer em doenças. A vida diante de Deus, ela é fortalecida para enfrentar as lutas e os problemas. A vida na presença do Todo-Poderoso não me livra, não me exclui, não sou um alienado dos problemas da minha natureza física, terrena. Estou aqui para viver esse tempo. Gosto do Salmo 37, quando diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmo 37. Ele nos dá essa orientação para que você não vive no mundo da lua. Não, tem que viver com os pés na terra, sabendo que vivendo aqui passaremos pelas lutas e dificuldades. Essa história de Daniel, ela é uma história muito interessante, porque ela começa antes do capítulo 6.
No capítulo 5, o rei Belsazar, ele tem uma visão de palavras que apareceu na parede, chamou um monte de gente para tentar interpretar, ninguém conseguiu. Então quem aparece, quem surge, quem é chamado para interpretar aquelas palavras? Daniel. E Daniel as interpreta, e eu começo aqui a trazer para o nosso coração os ensinos que esse texto, que essa palavra tem para nós nessa noite. Daniel passa por um momento de mudança radical. Ele acaba de assistir, de viver com os seus amigos aquele momento horrendo, terrível, que poderia ser desesperador, da fornalha. Está lá, aí nos capítulos que precedem o capítulo 6. Mas os meninos saem da fornalha sem ser chamuscados pelas chamas, né? Quando a gente olha para esse texto, Daniel interpreta as palavras ali da parede, acontece algo inusitado, que muda a história naquele momento de Daniel. Veja aí o capítulo 5, versos 29 e 30. Está na sua mão? Versos 29 e 30. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de couro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, no verso de número 30, foi morto Belsazar. Daniel é vestido com toda a pompa, é recebido com toda a presença que poderia se imaginar de alguém que não era daquela terra, estar naquela terra e ser transformado como foi. Vestem-no com roupas finas, com roupas de couro, vestem Daniel com púrpura. Naquela mesma noite, Belsazar é morto. Então a nossa vida, gente, passa por um processo em que só Deus sabe o caminho dela. Belsazar acaba de instituir Daniel numa posição privilegiada. De repente, Belsazar é morto. E na continuidade, Dario, rei, assume, ainda coloca Daniel em uma posição também especial. Daniel vai se destacar. Veja aí o verso número 3 do capítulo 6. Primeiro a gente olhou lá que Daniel, de uma hora para outra, poderia estar perdendo tudo que tinha conquistado, porque a vida cristã, ela nos prepara, nos fortalece para isso, gente. Capítulo 6, o verso 3, então, o mesmo Daniel, que se distinguiu dentre os presidentes e os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel se destacava e se colocava de uma forma muito especial, mesmo vivendo a possibilidade da coisa mudar de repente. Nós precisamos viver a vida independente, gente, de que amanhã ou depois de amanhã possa ser em que eu tenha um problema da minha despensa vazia, do meu emprego ir embora, da minha saúde desfalecer. Eu não posso perder a noção de que Deus tem o controle. A expectativa em que Daniel vai conduzir, em que Daniel vai viver, porque o texto diz que havia nele, está com E maiúsculo, Espírito excelente. O Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus me conduz. Ele é o meu confortador, o meu consolador. Então, na minha luta, na minha dificuldade, no meu problema, o Espírito de Deus que habita em mim me conforta e me consola. E assim tem que ser contigo também. E na caminhada de Daniel,
Ele, no verso número 4, então, os presidentes, os sátrapas, procuravam coisa para derrubar Daniel. Não é possível que ele não tenha nada. E nesse contexto, nessa história, gente, acontece algo extraordinário, não de Daniel estar na cova do leão, de não ser comido pelo leão, porque ele não tinha essa preocupação. Ele foi orar 3 vezes por dia na janela, não se trancou para orar escondido, ele não se resguardou, ele não se camuflou. Ele orava abertamente. Quem quiser veja, quem quiser contar para Dario, conte, quem quiser falar, fale, mas eu vou falar com meu Deus abertamente. Eu já contei para os irmãos, quando eu estou, às vezes andando na rua, uma vez eu estava indo da igreja até a casa de Miriam, do presbítero Zé Carlos, esse pedacinho pequeno, eu fui cantando, eu esqueci, eu estava no momento de oração aqui no templo e fui ter com eles lá, porque tinha que conversar com eles. Eu fui cantando pela rua, pensei, e estão ouvindo. Eu falei, mas é para o meu Deus, eu vou cantando pela rua. Já fiz isso algumas vezes em Itaipuaçu. Uma vez eu comecei a cantar sentado, estava com fone dentro do ônibus, estava sentado lá e fui orando. Aí percebi que o pessoal ficou meio assim, e eu não posso ter vergonha disso. E concluindo, a gente olha o que aconteceu com Dario. Dario foi e mandou tirar Daniel da cova. E essa atitude de Dario é que me impressiona quanto vale a pena, gente, a fidelidade a Deus, quanto vale a pena crer e confiar que Deus está no controle e agindo independente da minha vida. Quando Daniel foi tirado da cova de leões, quando Daniel foi tirado de lá, ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo, porque o rei que gritou, Daniel, você está aí. E quando Daniel é tirado da cova dos leões, Dario passou a entender. Então Dario teve uma transformação surpreendente. Veja, por favor, o verso de número 26 do capítulo 6. Meus irmãos, povo de Deus e quem me ouve, veja, Daniel não se preocupou em que isso poderia acontecer, porque isso não era um problema de Daniel, era coisa de Deus. Veja o verso 26, ele escreve assim, Dario, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Maravilha! Então Daniel viu isso acontecer. Daniel viu a transformação de um rei que o havia jogado à morte, a pena de morte, a cova dos leões. O que nós aprendemos então nessas histórias que nós compartilhamos aqui? Que você tem que estar nas mãos de Deus. Daniel nas mãos de Deus, Belsazar deu para ele roupa nova, status, e foi morto naquela mesma noite. Mas Daniel continuou sobre os bons olhares do rei Dario. Mas mesmo assim, outros ainda intentaram contra ele. Ou seja, agora Daniel vai, agora não tem jeito. Morreu Belsazar, acabou Daniel. Não. Entrou Dario prestigiou Daniel. Agora vieram os invejosos de Daniel. Acabou Daniel. Não. Daniel foi jogado na cova de leões. Daniel está morto, agora acabou. A noite toda, não é possível que os leões não tenham comido Daniel. Acabou na cova? Não. Daniel é tirado da cova dos leões. Daniel viu um rei transformado. O decreto do rei dizendo que em toda a província, em nenhum outro lugar, se encontra um Deus como o Deus de Daniel, como o Deus de Israel, o Deus criador, eterno, não tem fim. O decreto lindo, tremendo, que o rei havia assinado por causa da fidelidade de Daniel. Então eu queria compartilhar contigo isso, no teu coração, na tua alma. Independente dos problemas, das angústias, das adversidades, você precisa ser
fiel ao Senhor que enviou Jesus Cristo e que se ofereceu, que foi morto em cruz do Calvário, para resgatar a minha alma. Este Deus, Ele governa em favor do reino dEle, e quero ser, e você também possa pedir isso, instrumento, como foi Daniel, para o avanço do reino do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então vamos orar, falar com Deus, pedindo isso a Ele. Ore comigo. Meu Deus, te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos, ó Deus, assim como Tu usaste a Daniel para o avanço do Teu reino, usa a mim e usa, Deus, a este que ora comigo, Pai, para que o Teu reino avance usando cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Vamos nos despedindo. Graça e paz.